Iremos agora para uma outra comunicação do Tiago Bruno de Souza Santos, que vai apresentar a comunicação de sinais alemã, uma análise de corpos da marcação de objetos com o sinal AUF. Por favor, Tiago. Olá a todos, eu sou o Tiago. Eu sou de Maceió e agora estou estudando doutorado lá na Alemanha. E o meu orientador é um professor lá da universidade onde eu estou alocado na Alemanha. E minha pesquisa ela trata da proeminência linguística na língua de sinais alemã, a DGS. Então, como que nós utilizamos, como percebemos essa proeminência, eu vou utilizar o sinal AUF para vocês observarem como um exemplo desse meu corpus. Então, algumas pesquisas sobre proeminência, e que eu vou usar este sinal para proeminência, ela está presente em várias línguas de sinais, nós temos pesquisado outras línguas de sinais, língua de sinais alemã, língua de sinais espanhola e outras línguas de sinais também. Pode passar o próximo, por favor. Então, o conceito de proeminência, estou aqui pensando numa forma de explicar de forma clara para vocês, tem a ver com uma classificação mais alta de um elemento linguístico. Que influencia a estrutura linguística. Então, um exemplo disso seria o sujeito que estaria mais proeminente do que o objeto que estaria mais proeminente que o verbo. Então, a gente percebe uma marcação, uma proeminência, um destaque naquela unidade em relação à outra. E é essa proeminência que vai influenciar toda a estrutura linguística naquela produção sintática. Mas, se nós temos duas unidades que são proeminentes, elas estarão ali em disputa naquela produção. Então, nós precisamos marcar e observar qual das duas seria mais proeminente. Qual delas teria a maior proeminência? Então, eu vou mostrar para vocês agora. Então, a minha pesquisa ela possui três eixos. O primeiro é uma proeminência prosódica, o segundo é uma proeminência morfossintática e semântica, e o terceiro é uma proeminência no discurso. A minha pesquisa ela vai se direcionar à proeminência morfossintática para mostrar como ela acontece na língua de sinais alemã, DGS. Pode passar, por favor. Então, na nossa pesquisa, nossa pergunta de pesquisa é observar se na DGS o verbo
e o sujeito, eles possuem relação de preeminência na estrutura sintática. Então, nós queremos mostrar algumas características para ver se, durante a produção da sinalização, o falante marca essa proeminência, ou se ele faz o controle dessa proeminência durante a produção da língua de sinais. E como ela influencia outros aspectos na compreensão da produção dessa língua de sinais. Bom, nós percebemos que na DGS existem vários aspectos que marcam essa proeminência. Nós identificamos 4 como objeto de pesquisa. O primeiro é o verbo com concordância, o segundo é a origem dos constituintes, e aí o sinal AUF, que eu vou mostrar para vocês, e a ação construída, AUF, que é a marcação da incorporação durante a produção da sinalização. Pode passar, por favor. Então, o meu doutorado é uma pesquisa de 4 anos, então nesse período nós escolhemos no corpus o sinal ALF, que está para investigar se ele possui proeminência ou não na produção da língua de sinais alemã. E ele marca se ele acompanha a marcação do verbo. E aqui nós temos um exemplo da proeminência em libras, por exemplo, para que a gente possa perceber a diferença. O sujeito, às vezes, que fica proeminente, o verbo, às vezes, fica proeminente. Sobretudo verbos com e sem concordância, porque o verbo com concordância, ele permite uma maior proeminência do sujeito e incorpora o sujeito ao objeto. Alguns verbos são ancorados no corpo. Nós percebemos que a Libras, por exemplo, usa essa ancoragem como apoio para a marcação de verbos auxiliares. Então, um exemplo disso seria o verbo gostar, que são ancorados no corpo. Então, a gente consegue perceber essa marcação que vai dando o apoio para essa produção. Então, quando se usa a marcação com as 2 mãos no peito, por exemplo. Então, na língua de sinais alemã, por exemplo, há uma diferença na língua de sinais brasileira. Então, na língua de sinais alemã, o AUF, por exemplo, ele tem esse movimento e ele faz a marcação de sujeito com este movimento. Então, quando eu vou fazer o sujeito, eu faço o dedo indicador e o polegar para frente. Depois, se eu quiser fazer a marcação do falante para o meu corpo, ancorado no meu corpo, eu trago esse sinal manual para o meu corpo. Pode voltar, por favor? Volta mais um. Mais um. Mais um. O próximo, por favor. Aí, esse mesmo. Então, aqui é um exemplo do uso deste sinal. Então, na língua de sinais alemã, no nosso corpus, nós percebemos que alguns verbos, eles são são verbos de concordância, que são ancorados ao corpo, mas que não possuem o acréscimo do ALF. Mas nós percebemos que alguns possuem. E nós achamos isso muito estranho. Pode passar para o próximo, por favor?
Então, durante a produção da língua de sinais alemã, quando alguém me diz em língua de sinais e faz o uso do Auf, esse uso não está explícito e tem, então, uma marcação do Auf como objeto e que marca o Auf como objeto. Então, nas línguas orais, existem algumas pesquisas que mostram essas marcações. Na língua de sinais Bostel fala para a língua de sinais gestual, para a língua gestual sueca, vai falar que há uma marcação desse verbo como objeto, do verbo como objeto, e na língua de sinais alemã, essas pesquisas mostram que ele é um marcador de proeminência nas línguas de sinais. Uma outra visão proposta de Ross, de 2020, traz o sinal de Alf como um elemento marcador diferencial de objetos. Aqui a gente usa a sigla DOM, né? A gente tem, por exemplo, quando eu gosto de alguém, eu faço o sinal de gostar, que é um sinal ancorado, e depois eu faço o sinal de Auf em direção ao objeto que é paciente, que recebe a ação do meu gostar. Então, nessa forma, ele utiliza traços de animicidade, definitude, alteração do objeto associado ao verbo. Vejam só como é que acontece no próximo slide. Aqui nós temos uma proposta que foi feita para as línguas orais, mas que pode ser adaptada para a língua de sinais. Ele traz níveis de afetação diferentes. Por exemplo, o verbo matar é um verbo que afeta bastante. A pessoa vai falecer em decorrência da ação daquele verbo. Então, esse é um verbo de alta afetação. E aí trazemos níveis de afetação diferente. O autor Bross, traz níveis de afetação diferentes, desde uma ação efetiva, quanto uma relação de habilidade, passando por níveis intermediários de busca, conhecimento e sentimento. Por exemplo, quando a gente traz o verbo saber, conhecer, ele é imprescindível que se use o sinal Auf, eu te conheço. Então, eu já te conheci, eu já te conheci anteriormente. Então, nesses verbos, com média efetividade, a presença de Auf é maior do que em verbos com baixa afetividade. Em verbos com alta efetividade, a presença de verbos do pronome, da palavra, do sinal Auf, ele é mais presente. Por exemplo, o verbo amar, o verbo desprezar, o verbo se orgulhar. Então, por exemplo, eu me orgulho de você. Traz uma certa efetividade. Então, ele vai presidir, ele vai precisar do sinal de Auf.
essas pesquisas não são baseadas em corpos, mas e sim de reflexões, que são a partir do conhecimento que se tem da língua de sinais alemãs e da percepção da comunidade surda do uso desses sinais. Então, a gente apresenta, por exemplo, 2 frases e pergunta aos falantes de DGS quais eles acham que são mais naturais, e a gente pode identificar a utilização do sinal de ALF estar relacionada com o nível de afetividade do verbo. Não significa que ALF é utilizada somente para objetos humanos, para animados, né? Mas ele está muito relacionado com a afetividade do verbo. A gente pretende fazer uma pesquisa mais detalhada a partir de dados de corpos. Esses são os próximos passos. Esse, por exemplo, foi um estudo realizado na Holanda, que nós começamos a fazer um mapeamento em algumas cidades. Vejam aqui no mapa que eu coloquei no slide, Berlim, e em outras cidades ao lado, que eu trago aqui ao lado, e a gente realizou uma transcrição dessas sinalizações, né? Algumas dessas coletas ainda não foram transcritas, mas a gente também tem catalogado o uso, né, classificado o uso desse sinal de ALF. Ao todo, 160 pessoas sinalizantes participaram da pesquisa, fizeram conversaram entre si, e a gente fez o registro dessas sinalizações ao redor da Alemanha. De maneira geral, a gente fez 2 análises. Uma com sentenças com ALF, utilizando sentenças com ALF, e perguntando sobre aquelas escalas de afetividade, para verificar a mudança na utilização do sinal estava correlacionada com o nível de afetividade do verbo. Lembram das categorias que a gente trouxe anteriormente? A gente utilizou verbos em alemão, como esperar, procurar, conhecer, lembrar e se orgulhar. E nessa primeira análise, a gente constatou que a maioria dos sinais dos verbos que são utilizados com seres humanos ele necessita do sinal de ALF para fazer a marcação do sujeito e do objeto daquele verbo. Aqui eu não vou ter tempo de exemplificar essa tabela por completo, gostaria de passar. Aqui temos exemplos de ocorrências de ALF com objetos inanimados também, isso também é possível, principalmente quando um humano faz uma ação em relação ao objeto inanimado. Por exemplo, eu viajei a vários países, eu pratico vários esportes. Então, essa ação do sujeito humano em relação ao objeto inanimado, como países, esportes, pode ser utilizada com o sinal de ALF. Temos as respostas às primeiras perguntas, a primeira questão. Então, indubitavelmente, o sinal de ALF ele é muito utilizado para os seres humanos, apesar de também ser possível para objetos inanimados, mas quando falamos de humanos, o sinal está fortemente presente. Em 2000, uma pesquisa que foi realizada com 134 pessoas, tivemos aqui a coleta de dados, e vemos aqui que em uma pouca porcentagem, em vermelho,
o sinal poderia não ser necessário, poderia ser não utilizado. Então, o nível de afetação é bastante baixo. A gente vê que o ALF, a utilização desse sinal é bastante definida. O verbo conhecer, por exemplo, sem ALF, ele não... o verbo conhecer, ele não obriga a utilização do sinal de ALF, mas ele deixa vago, indefinido, o que é que você está conhecendo ou sabendo. O sinal de ALF, ele determina e ele define o que você está se referindo. Dessa forma, o sinal ele pode delimitar os seus referentes, e ele está relacionado ao nível de afetação do verbo. Essas são as respostas à segunda questão. De maneira geral, para concluir, o sinal de ALF é mais comum em objetos animados definidos, em especial seres humanos. Principalmente quando você retoma um componente que já foi citado antes, e ele pode ser... ele pode ocasionar o drop dele, ou seja, retirada ou não utilização em alguns contextos de verbos específicos. Essas são as minhas referências. Infelizmente a gente não tem tempo para realizar perguntas, mas eu me ponho à disposição para conversar com vocês e esclarecer algum ponto que tenha gerado dúvidas. Muito obrigado.